caso, cada projeto vai ser diferente, né? E aí os métodos de geometria, eles são muito parecidos com aqueles métodos de geometria que a gente usou para desenhar as paredes. E os perfis são parecidos com aquilo que os perfis que nós vimos para pilares. Então, algo que vai meio que fundir a questão da parede com o pilar mesmo, em termos de parâmetros. Aí nós vamos colocar o material, né? Aqui na parte de... na parte de planta e corte, eu sugiro que nessa questão aqui dos símbolos, vocês optem por esconder o eixo de referência da viga, porque se vocês deixarem ligado, vai poluir o desenho, tá? A mesma coisa que tinha acontecido com o pilar, que a gente tinha aquele símbolo que nós também desligamos, pelo mesmo motivo. E agora aqui nós temos a seção dessa viga, né? No meu caso é uma viga retangular de concreto. E aí as minhas dimensões são 50 de altura e 30 centímetros de largura. E esse aqui é o eixo de referência, da mesma maneira que a gente tem a parede, né? Se o eixo está externo, interno ou centralizado, na viga é um pouco mais complexo. Isso aqui é como se fosse o perfil, né? Uma seção transversal da viga, e o nosso eixo de referência pode estar em qualquer um desses nós, que a gente poderia chamar, né? Esses pontos, esses vértices. Então, dependendo de onde ele estiver, a viga vai, né, se deslocando. Então, por exemplo, se eu quero fazer o contorno dessa laje da cobertura, eu posso usar um método de geometria, por exemplo, em cadeia, né, encadeado, e pontinho por pontinho e colocando até fechar todo o perímetro. Ou daquela maneira mais fácil que eu tinha explicado para vocês, que é com a varinha mágica, você clica na tecla espaço, aponta para o elemento que você quer, né, contornar com a viga e clica uma vez. E aí a viga já apareceu, tá? Aí vocês vão ver que a viga, ela é essa linhazinha mais azul, tá? Então, nós podemos fazer um corte, se por acaso vocês não tiverem um corte para visualizar, né? Nessa altura do campeonato, eu diria assim que seria bastante útil, porque é aquele esquema da gente usar, selecionar um setor, né? E F5 para ver isso em 3D, não é tão preciso quanto a gente ter realmente um corte. Então, só relembrando, caso alguém ainda não tenha utilizado essa ferramenta, tá aqui, né? Nessa aba, basta então um clique, 2 cliques, você pode segurar o Shift para garantir que vai ficar bem retinho. E aí depois o terceiro clique é só definir para que lado que vai ficar o corte que você está enxergando. Então, surgiu já o corte S03, no meu caso, eu vou dar um duplo clique aqui. E aí nós vemos que a viga, ela caiu direitinho no lugar em cima da parede, né, fechando. Então, vocês veem que mesmo que a laje, ela ultrapasse a viga, ela chega até aqui. Então, nós temos como se fosse 2 corpos ocupando o mesmo lugar, né, a viga e a laje. Só que isso não está causando conflito, porque o ArchiCAD, quando vocês colocam 2 elementos que têm exatamente o mesmo material, que é concreto, armado, estrutural, o ArchiCAD vai fundir esses 2 elementos. Então, ele vai sumir uma linha, né? No caso, não tem nenhuma linha dividindo eles. Eles estão... Porque o ArchiCAD entende que 2 objetos com o mesmo material se fundem, né? Se eu colocasse, por exemplo, essa viga aqui com um material diferente, concreto, só mudasse de concreto armado estrutural para concreto estrutural, já surgiria uma linha divisória, porque são materiais diferentes. Então, eu vou Ctrl Z, porque eu quero que fique essa linha contínua. E então, tem um elemento aqui que é importante chamar a atenção, que é a altimetria, que é a elevação, tá? Então, se eu coloco um valor, por exemplo, 0,10, ele vai subir e vai descer, enfim. Se eu botar 3 metros, que era o valor que estava originalmente, ele ficaria lá em cima, né? E no meu caso, como eu quero que essa viga fique bem na base do meu piso de cobertura, eu tive que selecionar
eu tive que estabelecer que a elevação seria 0. Tá? E eu vou só refazer isso aqui, no caso eu vou apagar, né? Eu tô com o grupo suspenso, por isso que eu posso selecionar todas as vigas ao mesmo tempo. Se eu tivesse, quando eu tinha quando eu comecei a desenhar a viga, se eu tivesse definido um outro ponto diferente desse aqui, ó, por exemplo, se eu tivesse definido esse ponto como o local do eixo de referência, ó, a minha viga teria ficado para fora. Eu vou lá no, ó, ela ficou para fora. Então, isso aqui é importante que vocês definam bem direitinho, né? Vão testando até que a coisa fique, quer dizer, a viga fique no local certo, né? Então, eu vou colocar um Ctrl Z e deixar ela. Então, nós podemos ir desenhando em planta e verificando no corte onde é que está caindo essa viga. Se eu precisar, então, mover, né? Se ela não ficou no lugar certo, eu posso mover tanto aqui no 3D como em planta. Acho melhor até em planta, a gente pode usar o M, né? O M de medir aqui para verificar as alturas, se ela está no local certo, e digitando até que tudo se enquadre, vá se encaixando direitinho. E no 3D também a gente pode ir verificando se as vigas estão caindo no local certo. Bom, agora vamos fazer da mesma maneira que eu tenho uma viga aqui em cima, eu também vou ter, fechando, né, a laje de cobertura, a impermeabilização, que ficaria aqui no caso, eu também teria uma viga de fundação aqui embaixo, né, segurando essa parede, porque essa parede, a não ser que eu tivesse um radier aqui, que seria um tipo de fundação, no caso, uma laje mais espessa, poderia funcionar, mas mesmo assim, no caso aqui, o que se costuma fazer quando você tem uma carga despejando num ponto específico aqui, é muito comum você ter uma viga de fundação e depois a fundação propriamente dita. Então, bastaria que nesse momento, a gente até não precisaria indicar exatamente qual a fundação, mas só indicar que nós temos esse elemento de transição entre a parede e a fundação, que é essa, podemos chamar de viga de fundação, tem outros nomes também. E então, procedimento semelhante, né? Eu posso vir aqui, eu posso desenhar isso aqui, no caso, no pavimento do subsolo, para não atrapalhar tanto o desenho da planta do térreo. Daí aqui eu clico 2 vezes no subsolo, e aí eu seleciono a ferramenta, eu já fiz algumas configurações, eu sei que o método de geometria para fazer, né? No caso aqui que eu tenho um conjunto de vigas que se enquadram, que vão ser um quadrado, né? Esse método aqui retangular, o material é o mesmo, só que agora a altimetria eu já fiz o cálculo para que ela caia bem ali, como ela tem 50 centímetros de altura e o meu piso do subsolo tem 3 metros, eu quero que esteja bem lá em cima, considerando, né, que o meu eixo de referência está aqui embaixo, então eu preciso ter 2,50 na elevação. Isso aqui, né, se você não acertar de primeira, vai verificando no corte e vai ajustando até que caia no local certo. Então, agora é só desenhar. Eu vou começar o primeiro ponto, né, e o segundo ponto, e verifico no corte se ficou no local certo, aqui. Então, só toma um cuidado que às vezes o terreno, tá, ele fica para frente. Ó, ele pode acontecer de tapar, entende? De você não estar enxergando porque tá uma coisa na frente da outra. Então, você seleciona o terreno, clica com o botão direito, ordem de visualização, passar para trás. E ESC, e aí a linha já não aparece mais, tá? Então, assim por diante, vocês vão colocando as vigas onde for necessário, né? Em geral, embaixo de paredes, vocês vão ter vigas de fundação. Também pode acontecer de onde você ter linhas onde tem pilares conectados, né? Você pode ter uma linha de pilares, você pode ter uma viga passando embaixo também. Aí vai depender muito de cada projeto.